Eu hoje, eu decidi, eu falei, eu vou tomar uma decisão que talvez me diferencie no mercado, me ajude. Eu não uso slide. Tá. Vou nos eventos, cara, e aí o slide chega lá, o slide do cara para e trava, e o projetor não funciona, não sei o que. Eu falo, tá bom, pra mim. Então me facilita muito a vida. Mas quando eu usava slide, o slide era assim, uma imagem grande. Então você aí que vai fazer, tá assistindo a gente, vai fazer um slide. Não, eu gosto de slide porque me ajuda a organizar. Legal. Bota uma imagem grande e bota uma palavra-chave só. O tópico mesmo. Neurônios. Pô, cara, você estudou, você sabe, confia no teu cérebro que vai sair. Eu me lembro que tinha um slide. Você que está aí, por favor, não bloqueie a gente, não arruma abrir. Eu vou falar de política, mas você, não, por favor, não venha até o estúdio, não pega a gente na rua, né? Porque é um exemplo técnico de comunicação. Eu estava dando a palestra e aí eu apertava o slide e entrava uma foto do Michel Temer. Michel Temer, assim. Cara, a pessoa olha no slide e vê o Michel Temer e fala: o que é isso? A primeira reação dela é olhar para mim. Tipo, o que esse cara vai falar? Ou na época que tá em eleição, você vai põe assim, Lula e Bolsonaro. Isso. A galera já olha pra você e fala, o que esse cara vai falar, né, tal. Puxa atenção. E aí eu colocava o Temer e aí eu ia falar da parte política, eu falo, eu gosto de trazer o exemplo do Temer, porque nunca até hoje eu falei mal do Temer e alguém levantou e brigou comigo e defendeu. Então é um cara bom pra falar mal, porque ninguém defende. Não fala assim do Temer, que absurdo, né? Porque se fala, por exemplo, Lula ou Bolsonaro, você arruma treta e é desnecessário. Mas olha que interessante. O Lula e o Bolsonaro na última eleição foram responsáveis por mais de 90% dos votos. Cara, o que esses dois caras têm que não tem mais outro político que consiga? Comunicação. Exatamente. Você vê o Ciro. Cara, o Ciro, você assiste o programa político dele, econômico, cara, é uma pós-graduação, aquilo é lindo. Sim. Ele explica nos centavos onde vai pegar o dinheiro, tal. Só que o brasileiro médio, não entendo. Ele tem dificuldade de leitura e de tudo. Aí o Lula fala assim, ó, você vai ter a picanha e a cerveja. O que aquela pessoa humilde analisa? Cara, ter picanha e cerveja significa uma época de pujança e de coisa boa. Né? Embora isso seja mais psicológico do que... Total! Porque entra a pirâmide de Maslow, entra a pessoa relembrar de coisas da história e tudo mais. Exato. Né? Mas é isso, mas olha que interessante. Cara, assim, de novo, eu não quero entrar em política porque não é o propósito, mesmo, né? Mas assim, o Ciro Gomes, nesse aspecto, por exemplo, ele tá muito mais preparado que o Lula ou que o Bolsonaro. Sim. Mas não converte. Não vende a ideia. Não vai, não funciona, tal. E quando você pega, por exemplo, muita gente fala que o Bolsonaro se comunica mal, né? Pô, às vezes falam as besteiras, se comunica mal. Eu falo, cara, o Bolsonaro se comunica muito bem. Para aquilo que ele se propõe. Para o público que ele quer atingir. Ninguém se comunica mal, cara, e as pessoas vão fazer protesto por causa de você. Exatamente. Ninguém tem 60, sei lá, deu 58 milhões de votos de uma pessoa que se comunica mal, que não sabe falar. Sim. Sabe para aquilo que ele se propõe. Sim. Então, a gente pega esses cases na política. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo uma entrevista do Paulo Maluf. Maluf, ladrão, roubou, sei o que lá, tal. Aí você começa a assistir o caso e fala, já não é bem assim. Eu acho. Aí 15 minutos você fala, pô, é bacana essa ideia. Cara, você assiste o cara meia hora, você fala, não, se esse cara se candidatar, o cara vai... É incrível a capacidade de converter uma ideia. Exatamente. Que os caras têm, cara. E outra coisa que eu acho mais interessante ainda, que são poucos oradores, né, ou pessoas que têm domínio da oratória conseguem fazer, que elas conseguem transitar em qualquer tipo de público. Perfeito. E falar com qualquer tipo de público. Porque você falou, o Bolsonaro fala de um jeito, o Lula fala de outro, o Ciro fala de outro. Tal. Mas eu conheço alguns oradores que ele tá num público elitizado, ele fala mais rebuscado, ele fala mais difícil, não sei o quê. Ele tá num público simples, ele fala a língua da galera, até gira e tal. E são poucas pessoas que conseguem transitar nesses, né? Essa talvez seja a grande habilidade. Eu gosto de dar um número para ficar fácil de entender, assim, 80-20. 80% do que você vai falar, você vai buscar sempre na mesma biblioteca. Sim. Não tem como você falar assim, meu conhecimento aqui é esse, seu conhecimento é um só. Ele está lá numa central que você vai buscar informação e você vai sempre buscar no mesmo lugar.
Agora, 20% você tem que botar uma roupinha na tua comunicação. Então, eu já dei aula para criança, cara, de neurociência. Você vai falar assim, um dendrito, um axônio. A criança vai falar, você fala assim, imagina um bichinho. Ele tem um rabinho. Eu tenho aqui, né? Quer ver? Eu trouxe até para mostrar aqui, ó. Tipo, isso aqui. Vai dar aula para criança, ó. Ele tem um rabinho. Isso é comunicação. Aí, o que acontece? Essa parte aqui, ela tem, assim, uma substância. O que ela faz? Ela solta aqui, ó, nesse rabinho e fala com o outro amiguinho. Eu faço isso aqui na OAB, é ridículo. Só que o conhecimento é o mesmo. É o mesmo.